Meus irmãos, eu quero pedir aos irmãos que abram comigo a Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e leremos aqui os versículos 13 ao 18 desse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós temos, então, olhado para esta carta, as recomendações que Paulo dá à igreja ali de Tessalônica, de como eles deveriam viver a vida cristã na perspectiva da volta de Jesus. Então, o tema da volta de Jesus é muito presente aqui. E tudo o que eles fizessem, então, deveria ter essa perspectiva. Por que que eu devo fazer isto? Por que que eu devo viver assim? E Paulo, simplificando aqui, resumindo, o seu ensino é porque Cristo Jesus virá. Porque a volta de Jesus é certa. E aqui, então, nesses versículos que nós vamos ler, ele vai falar deste momento propriamente dito, e como que ela se relaciona com uma questão interessante da nossa vida, que é a tristeza. A tristeza. Coração atribulado por alguma razão. E Paulo fala, olha, como que a certeza da vinda de Jesus pode confortar a sua alma, pode trazer alento na tristeza. Então ele vai falar sobre isso aqui. Versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele começa dizendo assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. Palavra esta que o Senhor revelou ao teu servo Paulo, e pedimos, Pai, que nesta noite, esta revelação plena do Senhor seja agora aplicada aos nossos corações pela iluminação do Espírito Santo. Que o Senhor tire qualquer empecilho, qualquer tropeço, qualquer distração do nosso coração, para que a palavra não caia em terreno que não seja fértil. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É interessante quando a gente pensa acerca da vinda de Jesus, como eu falei, Paulo escreve aqui dizendo, olha, a tristeza é algo comum na experiência humana. E os irmãos ali estavam muito tristes. Alguns deles realmente entregues à tristeza de uma forma bem... que não tinha consolação. Porque algumas pessoas morreram da sua família ou dos seus amigos que pertenciam à igreja, e por uma falta de conhecimento bíblico, eles se entristeceram pensando, mas o que vai acontecer com esta pessoa? Ela morreu antes de Jesus voltar, o que acontecerá com ela? E Paulo está corrigindo, então, tudo isso, essa tristeza, e ele usa isto, ele usa como instrumento a vinda do Senhor Jesus. E eu creio que essa esperança da vinda de Jesus também consola os nossos corações nesse dia. E na época que nós vivemos. Talvez pessoas estejam tristes por uma série de razões, algumas legítimas, outras não. Algumas ficam tristes por questões tão banais.
talvez por terem sido, de alguma forma, rejeitadas lá na internet, ou alguma amizade, enfim, algum evento que aconteceu com ela, gostaria de ter conseguido algo e não conseguiu, e isso ela então se fecha em tristeza e até mesmo, às vezes, em depressão. E o remédio mais poderoso no coração do cristão para combater a tristeza é a esperança da vinda de Jesus. E é interessante quando a gente olha ali o mundo pagão na época de Paulo, e que esses irmãos viviam, não havia nas religiões ali, ou nas filosofias, qualquer esperança concreta de vida eterna. Então, não existia qualquer garantia de que o que aconteceria, então, depois que eu fechasse os olhos para sempre nesta vida. Quando a morte chegasse, e o depois? O que aconteceria? Então não havia uma segurança, não havia uma firmeza. Até mesmo filósofos como Sócrates, que procurava então desvendar a felicidade após a morte, não tinha qualquer elemento na sua filosofia socrática ali, de que houvesse qualquer garantia desta felicidade e desta vida eterna. Então, quando nós olhamos esse texto dos nossos irmãos que estavam tristes, porque havia queridos, entes queridos, amigos queridos, que haviam falecido, Paulo, então, escreve esse texto de encorajamento e consolo. E ele vai dar algumas razões aqui, alguns fatos fundamentais aqui. Por que que eu não preciso me entristecer? Por que que eu posso ter esperança? Por que que a tristeza do meu coração não pode e não deve dar a última palavra? E ele vai dar algumas razões. Veja que no versículo 13 deste texto, ele vai dizer, olha, o que eu estou dizendo para vocês acerca da vida após a morte me veio como revelação. Então, o que Paulo está trazendo aqui, que o que ele estava dizendo, e para que eles se alegrassem, era que o que ele estava ensinando acerca da vida eterna foi dada por revelação de Deus. O que nós temos aqui é uma revelação de Deus. Deus mesmo está dizendo para nós o que vai acontecer. O que acontecerá? Quando finalmente nós fecharmos os nossos olhos para sempre, ou se este mundo deixar de existir. Então, o que nós temos aqui é ele dizendo no versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que não entendam, que não tenham um conhecimento acerca disto, com respeito aos que dormem, para não vos entristecermos como os demais, que não têm esperança. E aí, no versículo 15, na primeira parte deste versículo, ele diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. O que Paulo passa a dizer ali, agora, acerca disto, ele está dizendo para vocês, olha, eu declaro a vocês por palavra de Deus. Lembrando, então, que Paulo fala aqui como um apóstolo credenciado, vamos chamar assim. O Senhor o chama, o Senhor o separa. Nós vemos ali, por exemplo, em Atos capítulo 9, né, quando Paulo, naquela intenção de destruir os crentes, perseguir a igreja, de repente lá naquele caminho de Damasco, o Senhor fala, você é um vaso escolhido para mim. E naquele momento da conversão de Paulo, o Senhor ainda diz para ele, você será então o meu mensageiro entre as nações. E de fato, Paulo mesmo vai dizer que o Senhor o leva, o toma e ele fica ali na presença do Senhor, o Senhor revela as coisas para ele. O Senhor revela. E ele está dizendo, olha, o que eu estou falando para vocês é acerca da revelação de Deus, da palavra de Deus sobre isto. Então nós, como cristãos, daqueles irmãos que estavam em Tessalônica ali, que de fato eram ignorantes, o que vai acontecer? Não no sentido da ignorância, de falta de inteligência, mas de não saberem o que vai acontecer.
E Paulo está dizendo, o que eu estou falando para vocês não é uma filosofia, não é um achômetro, não é qualquer destas palavras vãs, mas o que eu estou falando para vocês é algo que Deus me revelou. Veja que, até mesmo, não só entre os filósofos, né, mas até mesmo entre os cientistas, no mundo científico, se tenta resolver o enigma da morte e da vida no além. O que vai acontecer? Então, há experimentos e investigações de experiências de pessoas que morreram, tiveram a experiência, afirmam ter tido a experiência de ter morrido e voltado à vida. Então, há cientistas que vão para este campo da pesquisa e pesquisam isto, mas sem qualquer conclusão que traga esperança. Também há fenômenos inexplicáveis que pessoas tentam, então, demonstrar que com aquilo ela, então, está falando alguma coisa sobre o mistério após esta vida. Mas nada disto é uma certeza. Nós, como cristãos, e Paulo responde e resolve esse problema, escrevendo aqui no versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Então não é uma pesquisa, não é uma filosofia, não é um entendimento, não é um achômetro ou qualquer outra coisa assim. O que nós temos aqui é a palavra do Senhor, é a revelação divina acerca disto. Então nós não precisamos ficar imaginando o que vai acontecer após a morte. O cristão não precisa disto. Como Paulo coloca no versículo 13, não precisamos ser ignorantes acerca dos que dormem, porque Deus nos revelou. Há uma revelação divina acerca disto, na palavra do Senhor, o que vai acontecer. Veja, mantendo aqui o texto, mas abra a sua Bíblia, se você assim o desejar, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai falar sobre isto ainda, e o que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, é o mesmo ensinamento de Jesus, lá em João 5 e João 11, mas 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54, Paulo diz o seguinte, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então Paulo já nos deixa claro essa revelação que Deus dá a ele aqui, uma revelação especial acerca da ressurreição e acerca da vinda do nosso Senhor Jesus, nada diferente do que Jesus já havia dito, lá em João capítulo 5 e João capítulo 11, acerca da ressurreição, acerca da vinda, da sua vinda. Então tudo isto, Paulo vai dizer, todo este conhecimento divino, esta revelação, está disponível a nós para quê? Para que a gente não se entristeça, como ele vai dizer aqui no versículo 13, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Alguns historiadores descobriram um túmulo dessa época que estava a seguinte frase, talvez essa frase até ela seja também uma realidade nossa hoje. A frase no túmulo dizia assim, eu não existia,
vim a existir. Não existo. Não me importo. Então, isto de fato revela uma filosofia. O que essa pessoa estava dizendo? Que era o pensamento da época. Eu nunca existi, passei a existir um tempo, não existo mais, e isso agora não importa mais, porque onde eu estou é o silêncio absoluto, não existe nada além desta vida. E Paulo ainda vai dizer de alguns filósofos da época, que dizia, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E esta é exatamente a filosofia do hedonismo. O que importa é o presente, o que importa é esta vida. Se você não conseguir tirar tudo dela, não há esperança, não há felicidade eterna, não há qualquer coisa que possa trazer alento ao seu coração. A Bíblia discorda disto. E ela, por revelação divina, vai dizer que a esperança do cristão, e de qual então ele tira a alegria de viver, em qualquer que seja a circunstância, é que o Senhor reservou para os seus um lugar de glória. E ele vai dizer acerca disso. Bom, o texto nos mostra então que Paulo fala disto, olha, o encorajamento, a esperança, o conforto, vem de Deus, porque Ele revelou. Ele revelou. Mas ele vai dar outro argumento aqui. E este argumento está no versículo 14 e no versículo 15, na segunda parte, que ele fala sobre o regresso. Não só o Senhor revelou, mas ele revelou algo também, que o Senhor Jesus vai voltar. Veja aí o versículo 14, que diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então a igreja cria nisto. A igreja cria que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Vamos fazer aqui algumas considerações neste texto. Visto que Paulo fala da vida cristã, e todos os aspectos da vida cristã, que na carta aos Tessalonicenses, ele relaciona finalmente a vinda de Cristo. Ele fala, olha, acerca da salvação, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, os versículos 9 e 10, ele fala assim, Cristo Jesus te salvou e Ele vai voltar. Ele salvou e Ele vai voltar. Então ele relaciona a evangelização, o serviço cristão, ou a santificação, que ele trata lá no capítulo 2, os versículos 19 e 20. Por que que você e eu devemos viver uma vida, então, de serviço a Deus? Evangelizando, falando da palavra de Deus, anunciando o Evangelho, e aí ele fala nos versículos 19 e 20 do capítulo 2, porque Cristo vai voltar, Jesus vai voltar, e você deve pregar o Evangelho. No capítulo 3, ele fala da santificação. Ele fala, por que que você e eu devemos manter uma vida de pureza neste mundo? Por que que nós devemos dizer não ao pecado? Por quê? Se você for na filosofia presente, passada, e certamente futura, eles vão dizer, aproveite a vida. Você é jovem uma vez só. Aproveite. E por que que nós deveríamos dizer não a isto? E Paulo explica, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E agora aqui no capítulo 4, ele então vai dizer, olha, a tristeza de vocês não tem razão. Não tem razão, eles estavam tristes em relação aos que dormem, aqueles que haviam morrido. E Paulo vai dizer, olha, a vinda de Cristo vai resolver isso. Por quê? Ele vai explicar no versículo 14, porque Deus, ele vai dizer aqui na metade do versículo,
mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eles estão bem. Aqueles que morreram em Cristo estão com Ele. E na vinda de Jesus eles virão. Eu costumo dizer que o momento da vinda do Senhor Jesus vai ser o momento que o céu estará vazio, porque a Bíblia fala que os que morreram virão com Ele, em sua companhia. Estarão ali. É o que Paulo está ensinando. Não fiquem tristes. Os que morreram não caíram no esquecimento. Os que morreram em Cristo estão com Ele. E na vinda dEle, eles virão. E Jesus trará em sua companhia. Para este encontro, ele vai dizer, veja que ainda no versículo 15, ele vai explicar então não só a condição dos que já morreram, ele vai dizer, os que morreram estão lá, virão, estarão na companhia de Jesus na sua vinda, nessa comitiva celestial e gloriosa. Mas no versículo 15 ele fala da situação dos que estiverem vivos na vinda de Jesus. E ele vai dizer assim, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Há também uma esperança, nós vamos ver daqui a pouco acerca disso, mas há uma esperança aqui, primeiramente dizendo, ora, os cristãos que morreram, aqueles que já partiram, eles ressuscitarão. O Senhor os trará à vida, eles estão vivos, eles estão na companhia do Senhor. Veja que, quando Paulo pregou esta doutrina da ressurreição, a gente se lembra lá de Paulo em Atos 17, quando ele está em Atenas, e ele está por ali, e ele prega aos gregos ali, falando acerca da ressurreição. E os gregos, então, zombam dele, né? Atos 17, 32, fala que alguns zombaram. Quando ouviram falar da ressurreição, zombaram dele. E por quê? Porque a grande esperança dos gregos, da filosofia grega, era justamente se livrar do corpo. Eles achavam que o corpo era a prisão da alma. O corpo é algo mau. Quando alguém está dizendo, não, Deus vai ressuscitar esse corpo. Mas como assim? E de que forma? Porque alguém desejaria ressuscitar um corpo? Um corpo que já se misturou com os seus elementos, com o pó da terra. Como isso pode ser ressuscitado de novo? Então, esse tipo de pensamento confundia a mente daquelas pessoas. E certamente confunde a nossa também. Como isto acontecerá? Entretanto, o Senhor nos dá essa esperança. E essa esperança, ela não fala acerca de qualquer filosofia humana, mas ela fala acerca de uma revelação de Deus. Assim como o Senhor trouxe o homem do pó da terra, certamente o Senhor trará então a vida e dará então o corpo àqueles que já morreram. Veja que quando a gente leu aqui no nosso na nossa liturgia, 2 Coríntios, capítulo 4, e Paulo fala ali no versículo 14, deixa eu só verificar aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 6, desculpa, versículo 6. Veja assim, ele diz o seguinte, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a conversão é um milagre tão grande como o momento da criação. Veja que ele vai fazer essa relação. O Deus que disse, haja luz, Gênesis capítulo 1, haja luz. A Bíblia fala, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. E o Senhor disse, haja luz, e houve luz. E Paulo faz esta comparação. Este Deus Todo-Poderoso, o Criador,
o que chama então a luz às trevas, que chama a ordem ao caos, este mesmo, diz ele, resplandeceu em nosso coração. O seu coração e o meu estavam em trevas. Trevas. E ele chama a luz, iluminou, né? Iluminou, como ele vai dizer assim, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do quê? Do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Este conhecimento, esta revelação que Paulo está dando aqui, ela só é possível de fato, ela só traz esperança de fato ao coração que já foi iluminado. Aquele que já, como o Senhor diz ali, já chamou a luz às trevas e agora nós podemos ter esperança. Para aquele que não tem Cristo, isso não faz qualquer sentido que seja. Veja, meus irmãos, ele relaciona aqui a tristeza, né? E mostra, então, a volta de Cristo como um conforto aos aflitos. Lembrando, quando a gente abre lá em João, capítulo 11, o texto aqui fala que essas pessoas estão dormindo, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eles estão dormindo, veja que ele usa esse termo, né? No versículo 14, ele fala os que dormem, e no final do versículo 15, ele fala também os que dormem. Ele usa por duas vezes esse termo. Agora, logicamente que nós não entendemos aqui, e não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer de alguém que está dormindo, nos termos que a gente dorme à noite. É uma metáfora aqui para a morte mesmo, né? Até porque Jesus usou o mesmo termo lá com Lázaro. Na verdade, o que estava dormindo era o corpo, não a alma. A alma está com Cristo. O corpo dorme na sepultura, e não a alma. A alma está com Deus. Tanto é que ela vem, né? Com o Senhor. Mas assim como o Senhor, lá em João capítulo 11, ele diz a Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E essa palavra de poder, de graça e misericórdia, lá em João 11, versículo 11 ao 13, né, que o Senhor chama Lázaro, ela traz Lázaro de volta à vida. E antes o Senhor havia dito que ele estava dormindo. Não, Lázaro estava morto. E foi ressuscitado. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente a mesma coisa. O mesmo poder que trouxe luz das trevas, as trevas, que trouxe Lázaro de volta à vida, vai trazer também aqueles que estão mortos, unidos ao seu corpo. Este mesmo poder. Veja que a realidade da volta de Jesus é um consolo para nós. É uma alegria para nós sabermos desta realidade. Ninguém pode determinar datas. Quando é que Cristo vem? Quando será isto? Eu acho interessante que lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo conta uma experiência dele, e ele fala assim, olha, conheço um homem, ele começa dizendo assim, para não falar de si mesmo, que foi levado ao terceiro céu. Ele foi arrebatado. E lá ele ouviu palavras que não lhe é permitido referir. Então Paulo, ele teve o privilégio, como apóstolo, servo de Deus, antecipar-se algumas, vamos dizer, algumas bênçãos do céu. Ele foi levado lá e dito a ele coisas inefáveis, como ele vai dizer, que não lhe é lícito referir. Ele não pode. Foi negado a ele que referisse. Entretanto, e nisto tudo, com toda esta revelação de Paulo, com todo este privilégio, uma coisa não lhe foi dada. É determinar a data, nem a ele, nem a qualquer outra pessoa. Quando será isto?
Quando Cristo voltará? Qual é o dia para que eu fique atento? Não foi dado. Não foi dado. Veja que Paulo vai achar que, inclusive, aconteceria na geração dele. O versículo 15 diz assim, e ele usa a primeira pessoa do presente aqui no plural, né? A primeira pessoa do plural aqui no presente. Nós, os vivos, nós, ele vai dizer dele, né? Ele achava, então, que ele poderia alcançar este dia. Ele poderia ser entre aqueles, então, que estariam vivos quando Cristo Jesus voltasse. Mostrando, então, que esta percepção da vinda de Cristo, do dia, não foi dada a Paulo, mas foi dada a ele outra percepção que tem que estar em nós. O que os teólogos chamam de volta iminente de Cristo. A volta iminente de Cristo. Ou seja, o ensino bíblico é o seguinte: eu não sei o dia e a hora. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, eu não sei se é daqui 10 anos ou 100 anos. Eu não sei. Entretanto, a doutrina da volta iminente de Cristo significa, se for hoje ou se for daqui 10 anos, eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu irei com Cristo. Eu serei entre aqueles que, como Paulo diz, nós os vivos, ou nós os que ficarmos, ainda não morremos, até a vinda de Jesus, de modo nenhum precederemos os que dormem. Eu aguardo a vinda do Senhor Jesus. Percebam, meus irmãos, que isso não tem uma data. Não tem uma data. No versículo 17, ele ainda vai dizer assim, versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, ele vai dizer, né? Os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, novamente, ele se coloca entre estes. Por quê? Porque Paulo tinha em seu coração, Senhor, se o Senhor voltar hoje, eu estou preparado. Se o Senhor voltar daqui 10 anos, eu estou preparado. Eu aguardo a sua vinda. Você quer saber o nível da sua vida espiritual? Como anda a sua vida espiritual? Quanto tempo e quantas vezes você reflete sobre a vinda de Cristo? Quantas vezes no dia você para pensar e ora dizendo, Senhor, se a sua vinda for hoje, me prepare. Quanto mais nós estamos próximos de Jesus, quanto mais a nossa vida espiritual, ela está próxima de Deus, mais nós pensamos acerca da vinda de Jesus. Talvez você tenha entrado aqui esta noite pensando na sua semana que começa amanhã. Do que você vai fazer durante a semana. Talvez as suas preocupações nada tenham a ver além das coisas desta terra. Talvez nós nos esqueçamos muito de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E Ele pode, então, dar fim a ela pela morte ou pela sua vinda. Veja que esta, então, é a esperança do apóstolo Paulo. Como ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, só destacando esse versículo, esse texto ainda, de 1 Coríntios, quando ele faz várias afirmações acerca da vinda de Jesus, mas veja só, o versículo 52, 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, o Senhor voltará. Num momento. Não dá mais nada, não dá tempo. O tempo de você abrir e fechar, uma piscadela, sabemos que não dá tempo para nada. Bom, se Paulo fala e traz esperança aos irmãos ali, dizendo, olha, não se preocupem, Cristo virá. E aqueles que morreram em Cristo voltará com ele. Mas também ele fala acerca da ressurreição. E ele traz
esta esperança da ressurreição, como a gente já está falando aqui, e traz acerca de alguns acontecimentos neste texto. Veja que ele coloca uma sequência. Som da trombeta, depois ele fala primeiro do brado de Cristo, depois do som da trombeta e da voz do arcanjo. Então veja que primeiro ele vai dizer no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Então nós temos uma palavra de ordem aqui. É aquela mesma dada para Lázaro, né? Capítulo 11, versículo 43. Lázaro, vem para fora. E aquela que o Senhor Jesus ainda fala em João 5, os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Esta é a voz do Senhor. Mas também ele fala do som da trombeta. Sabemos, veja aí no versículo 16, ressoada a trombeta de Deus. Sabemos aí que esse instrumento, né, de trombeta era muito conhecido no meio do povo de Israel, anunciava então várias coisas, entre elas a chegada de um rei. Então não era estranho que as trombetas eram soadas aí, ou ressoadas, quando algo importante estava para acontecer. Mas no final ele fala da voz do arcanjo. Bom, o único arcanjo que a Bíblia menciona é Miguel. É o arcanjo Miguel, lá em Daniel. Fala acerca disto, né? Em Daniel capítulo 10, também em Apocalipse, Judas 9, vai falar sobre o arcanjo Miguel. Mas parece, de acordo com Daniel capítulo 10, versículo 13, que haviam outros arcanjos que não são mencionados na Bíblia. Até porque fala que Miguel era um dos primeiros príncipes, dando a impressão que tinham mais, né? Então esses arcanjos eram chamados de príncipes. Sendo Miguel ou não, né, de qualquer modo, aí não sabemos, vai ser Miguel que vai fazer esse anúncio, ou vai ser outro arcanjo que a Bíblia nunca revelou. Isso para nós não tem importância, né? Quem será o responsável, então, de anunciar a voz do arcanjo dizendo, chegou a hora. E como diz lá em Mateus 24, os anjos, então, nesta hora, certamente essa é a ordem dada pelo arcanjo para os anjos, dizendo, olha, chegou a hora, e os anjos, então, como diz Mateus 24, recolherão os escolhidos dos 4 cantos do mundo para este momento. Eles serão recolhidos nos 4 cantos do mundo. Então, o que nós podemos ver aqui, este encontro, que é o argumento final de Paulo, o encontro. Há uma ressurreição, mas agora há um encontro. Veja que esta ressurreição, primeiro, é daqueles que já morreram. Ele vai dizer no versículo 15, de modo algum precederemos os que dormem. E no versículo 16, no final, ele vai dizer assim, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que evento! Que coisa maravilhosa nós podemos contemplar aqui. E depois ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E Paulo vai trazer o ensinamento, lá em 1 Coríntios 15, vai dizer que nós seremos transformados. Seremos transformados deste corpo corruptível, como ele diz lá, né, num corpo incorruptível. Deste corpo mortal, num corpo imortal. Veja que haverá, então, uma transformação daqueles que estão vivos. Primeiro, daqueles que estão mortos, receberão novamente seu corpo transformado. E depois, daqueles que estão vivos, seu corpo será transformado para o encontro. Para o encontro. É interessante essa palavra arrebatar aqui, né? Seremos arrebatados, que é um ponto de tensão aí, de muitos entendimentos dentro da Bíblia.
Entretanto, quando a gente vai lá observar o que é essa palavra, né, encontramos ali o texto original escrito desta palavra, ela nada mais é do que um encontro. Não um simples encontro, mas um encontro. Alguns vão dizer que o arrebatado aqui é sumiço, que é um entendimento bem mais moderno, né? Bem mais moderno, bem mais recente, do século XIX, mas os nossos irmãos do passado sempre entenderam aqui não como desaparecimento. A pessoa está lá e desapareceu, sumiu. Por quê? Porque ela foi arrebatada. Não é isso que o texto está dizendo. E nem é isso que ele está querendo que a gente entenda. Percebam que a doutrina, vamos dizer, do arrebatamento, você está tranquilo lá no seu trabalho, ou lá na sua viagem, o piloto lá conduzindo o seu avião, de repente, todo mundo some. Não é isso que o texto está dizendo. Isso aqui é um entendimento, é uma interpretação que se deu em cima desta palavra. Por quê? Porque se você observar os textos antes, nós já tivemos outros acontecimentos que não tem como as pessoas não verem. Os mortos já ressuscitaram, os vivos já foram transformados, e depois que vem este arrebatamento. Percebam que o que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo aparece nas nuvens. Versículo 17. Olha, o encontro com ele, juntamente com ele, entre as nuvens. Está toda ali a comitiva. Os anjos, os que já morreram, receberam seu corpo. Os que estão vivos recebem seu corpo e agora são levados para este encontro. E eu costumo dizer, se tem algo mais visível na experiência cristã, é a vinda de Jesus. Tanto é que a Bíblia diz que todo olho verá, até quantos os traspassaram. Entretanto, algumas coisas aqui, elas precisam ser pontuadas. E podemos fazer isso rapidamente. Esse encontro, então, este arrebatamento, que é este encontro nas nuvens, ele será glorioso. E ele será glorioso porque teremos um corpo glorificado. Veja, meus irmãos, pensa um pouquinho. Como você vê Jesus hoje? Você que é crente. Como você pensa em Jesus? O que é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Como você se relaciona com ele? Percebem que o que Paulo está dizendo aqui é que quando nós nos encontrarmos com Jesus nos ares, você já não será mais o mesmo. Você já não terá mais um corpo mortal. A sua mente não será mais uma mente carnal. Os seus desejos não serão mais os desejos deste mundo. Por isso ele é classificado como glorioso. Você verá Cristo como jamais você viu aqui. Por mais que você seja crente, por mais que você ame o Senhor Jesus, e deve amá-lo. Entretanto, nós ainda lidamos com o pecado. Nós ainda lidamos com a frieza, com a desmotivação. Nós ainda lidamos com a questão que nós não aguentamos ficar 10 minutos orando. Nós lidamos ainda com a questão que nós preferimos muitas vezes estar em outros lugares do que ouvindo a palavra de Deus. Devemos lidar com isso por causa do pecado. Entretanto, aqui, neste encontro, será um encontro glorioso. Por quê? Porque você recebeu outro corpo. Você foi transformado em todo o seu ser. Em toda a sua perspectiva da vida. Bom, quando Jesus esteve aqui, se você abrir a sua Bíblia, há uma oração de Jesus que tem a ver com este momento. Ele ora por este momento, pela gloriosidade deste encontro.
lá em João capítulo 17, que é chamada da oração sacerdotal. Jesus, então, ora por vários assuntos, entre eles, então, ele ora por um assunto específico que se concretizará, ela não vai se concretizar enquanto estivermos aqui, ela se concretizará exatamente neste momento. João 17, dos versículos 22 ao 24. Eu só vou ler o 24, mas ele está falando aqui da glória, da glória transmitida, e no 24 ele diz assim: Pai, a minha vontade é que aonde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nós só conseguiremos ver a glória plena de Jesus, e essa é a oração dele. Eu peço que eles vejam a minha glória. Nós veremos, porque esse momento será glorioso, o momento mais glorioso que nós podemos pensar. Ele será eterno. O texto nos leva a entender que a partir deste encontro, estaremos para sempre com o Senhor. Como ele vai dizer, né, no versículo 17, ali no finalzinho, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E novamente nós lembramos do discurso de Jesus, lá em João 14, versículo 3, ele vai dizer, eu voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas será um tribunal. Ele será também um tribunal. Veja que Paulo vai depois, na continuidade, nós não vamos ver isto, né, agora, na continuidade aqui, ele vai falar acerca dos ímpios, da condição, aqui ele está falando dos salvos, dos versículos 13 ao 18, do que vai acontecer com os salvos, os que já morreram, os que estão vivos, então tudo isso. Mas a partir do capítulo 5, aqui ele vai falar da condição dos ímpios. E para a condição dos ímpios, este mesmo momento, este mesmo evento, vai ser um tribunal. Não vai ser um encontro. Não vai ser um encontro glorioso, não vai ser um encontro eterno, vai ser um tribunal. E aí, então, ele vai, claro, falar acerca disso aqui com mais detalhes. Aí, então, nós veremos como o Senhor se relacionará com aqueles que o rejeitaram. Mas percebem, irmãos, que esse texto está nos mostrando algumas coisas importantes. E eu quero já ir aqui para a conclusão. Mas veja que a morte é a grande separadora. Essa era a grande dor dos tessalonicenses. E continua sendo a nossa. Todas as vezes que a gente perde alguns dos nossos, puxa, como dói a morte é separadora. Mas Jesus, a Bíblia o coloca como o grande reconciliador. Enquanto a morte separa, veja que o texto diz assim, o consolo, o conforto para os irmãos ali. Olha, vocês estão tristes porque partiram, Jesus trará em sua companhia. Olha como Jesus faz. E a gente vê, por exemplo, Jesus, quando ressuscitou o filho da viúva, a gente vê lá em Lucas 7, né? Jesus ressuscitando o filho da viúva. E ele pega aquela criança, lá em Lucas 7, versículo 15, e o restitui à mãe, diz o escritor, né? Lucas fala, Jesus o restitui à sua mãe, e há grande alegria pelo reencontro. Aquele que estava morto foi reencontrado com os seus. Algo semelhante está acontecendo aqui. A alegria do reencontro. O maior reencontro, o que Paulo destaca aqui, é podermos ver Cristo como Ele realmente é, em toda a sua glória. Hoje nós temos o pecado como um véu, e nós não conseguimos ver toda a expressão da glória do Altíssimo. Como eu falei, por mais que nós sejamos crentes,
ainda lidamos com o pecado. Lá não, nesse encontro não. Mas há outra coisa aqui. O que Jesus Cristo está nos dizendo, e aí a gente pode entender as Escrituras, que nós, certamente, meus irmãos, nos reconheceremos. Nos reconheceremos. A Bíblia deixa para nós pistas preciosas. Paulo mesmo, quando escreve lá a igreja de Corinto, no capítulo 13, 1 Coríntios 13, né, ele fala assim, ó, hoje, agora, vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Certamente há um conforto, um consolo e uma esperança para o cristão, de que a tristeza nunca, jamais dará a sua última palavra em nossos corações. Mas, irmãos, fazendo uma aplicação aqui para as nossas vidas no presente, e bem rápido, tendo em vista essa esperança, será que você e eu temos mantido pura a nossa vida? Por conta disto, a fim de que a gente não se envergonhe na vinda de Jesus, porque é um alerta de João. Se você ler, chega em casa e leia 1 João, capítulo 2, principalmente a partir do versículo 28 até o capítulo 3, os primeiros versículos ali, ele vai falar sobre isso, e ele fala, olha, por que eu devo manter a minha vida pura? Por quê? Por que o jovem cristão deve ser diferente do jovem que não tem Cristo? Por causa disto, para que você não se envergonhe na vinda do Senhor Jesus. Então, a morte é um fato da vida. Só escaparemos dela se estivermos vivos quando Jesus voltar. Mas sendo uma coisa ou outra, a Bíblia nos alerta para que, se você é crente, se você professa Jesus Cristo como Senhor, viva como tal, para que este dia não te pegue de surpresa. E se você entrou aqui esta noite e ainda não tem um compromisso com Cristo, ainda não sabe, para você é um mistério, essa questão, para onde eu irei? Aonde eu estarei? A Bíblia chama para um acerto. A Bíblia chama para que nele, em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que pagou pelos nossos pecados, pague pelos seus. E haja esperança para você de vida eterna. Para que nós não saiamos daqui e vivamos no presente mundo um minuto sequer, um segundo sequer, sem a esperança de que, se nós partirmos hoje, para onde iremos? Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Faça uma oração silenciosa. Coloque sua vida diante do Senhor. Se você tem andado de forma que você sabe que não está agradando a Deus, reconcilie-se com Ele, peça perdão, peça ao Senhor que te ajude a andar de forma digna, em contradia. Se você entrou aqui e não tem esperança, fale com Jesus, fale com Ele. Fale com o Senhor. Senhor, nós pedimos, Pai, força que vem do Teu Espírito Santo para viver uma vida cristã, não de fachada, não para que outros vejam, mas uma vida cristã verdadeira, que creiamos nas promessas do Senhor. E que este mundo, Pai, que insistentemente
nos seduz e nos mantém muitas vezes até presos em costumes, em pecados que desviam os nossos olhos de Ti. Que o Senhor nos livre disto. Que os nossos olhos estejam em Cristo. E que a nossa alegria, o nosso desejo, repouse de fato no Senhor. Nos ajude, Pai, a viver no presente século, o tempo que o Senhor nos dá, como verdadeiros cristãos, como aqueles que amam o Senhor Jesus e a sua vinda. E é em nome de Jesus que eu peço. Amém, Senhor. Eu peço aos irmãos ainda, nós temos uma oração, mais uma oração antes de encerrarmos. Os irmãos que muitas vezes estão passando por problemas de saúde, problemas familiares, e gostariam de que orássemos por isto. Eu gostaria de convidar essas pessoas para virem aqui à frente, nós vamos orar por esse motivo. Muitas vezes a gente tem sofrido, tem tido algumas dificuldades, e é importante então que a igreja ore por isso. Os irmãos gostariam que a gente orasse por questões de enfermidades familiares, problemas familiares, dificuldades pessoais. Vem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que possa trazer do alto céu graça e misericórdia por essas questões. Peço aos demais irmãos se coloquem em pé. Nós vamos orar. E também peço que cada um ore por esses irmãos que estão aqui à frente. Ore por eles também. Cada questão o Senhor conhece. Mas vamos orar como igreja. Vamos apresentar aqui os nossos irmãos diante do Senhor. Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos, a igreja do Senhor. E cremos, Pai, que o Senhor está aqui presente, em poder e graça. E cremos, Pai, que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E damos graças, primeiramente, pela salvação, porque agora, Pai, nós podemos experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Nós podemos ter esperança, nós podemos ter alegria mesmo em meio a dificuldades. E nesta confiança, também queremos apresentar os nossos irmãos e irmãs que têm passado por momentos da vida de dificuldade. Às vezes enfermidades que assolam, seja no próprio corpo ou na família, em entes queridos, estão diante do Senhor agora em oração, pedindo, Pai, que o Senhor visite com graça e cura. E essa é a nossa oração. Entendendo que todo o poder está em Tuas mãos. Mas nós apresentamos este pedido diante do Senhor. Também, Pai, apresentamos diante do Senhor famílias que estão em dificuldades, problemas. Famílias que têm orado pelos seus. Muitas vezes por problemas, Pai, complicados, graves, estão aqui também diante do Senhor, pedindo a Tua misericórdia. Ó Pai, visita, graciosamente, poderosamente, com o poder do alto. E assim como nós pedimos, para que abençoe, Pai, aqueles que, por alguma razão, por algum motivo, estão frios na fé. Precisam do alento do alto, precisam da graça do Senhor, do sopro do Teu Espírito em seus corações. Nós clamamos por eles. Clamamos, Pai, pelos que estão com problemas financeiros, desempregados. Depositamos em Tuas mãos confiantes. A Tua igreja ora e pede por esses pedidos, mas acima de tudo, nós pedimos pelo conforto e o consolo do alto.
Revista, Pai, esses corações de esperança. Coloque-os, Pai, graciosamente debaixo do teu cuidado, para que dia a dia, independente, Pai, das respostas que o Senhor dará, eles sejam consolados espiritualmente e entendam que, acima de tudo, o maior tesouro que temos é o Senhor. Cuida deles, Pai, cuida de nós, leva o teu povo em paz, nos abençoe nesta semana, que a tua graça e misericórdia acompanhem teu povo até a vinda do Senhor. Assim oramos, dando graças em nome de Jesus, o nosso amado Senhor. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as ternas e doces consolações do Santo Espírito repouse sobre nós aqui e sobre a Igreja de Deus presente em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.